Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 13. E eu peço, por gentileza, que a igreja mantenha a sua Bíblia aberta, para que tenhamos a máxima compreensão dessa passagem que nós vamos ler e daquilo que Deus tem a falar ao nosso coração nessa noite. Nós vamos fazer uma leitura um pouquinho mais extensa. Eu peço a máxima atenção dos irmãos. O texto também está sendo projetado. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isto, e já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E acontecendo que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Mantenha sua Bíblia aberta, feche os olhos. Vamos orar mais uma vez a Deus. Senhor Deus, com muito temor,
em nossos corações. Nós ouvimos a tua santa palavra nesse momento. Palavra essa que toca a nossa alma, que nos liberta, que nos abençoa. Seu Deus, e eu suplico a ti, Senhor, a ação gloriosa do teu Santo Espírito, ó Deus, para nos ajudar, nos auxiliar, Senhor, na exposição fiel das tuas Escrituras, ó Deus. E que cada um que aqui entrou, cada família, cada lar aqui representado, cada pessoa aqui presente, cada irmão, cada irmã que nos vê nesse instante pela rede social, realmente nessa noite seja abençoado e transformado pelo poder da tua santa palavra, Senhor. Oh, meu Deus, suplicamos a tua presença. Visita-nos, ó Pai, visita-nos poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos tendo uma oportunidade muito grande de participar de um momento muito solene na presença de Deus. Por quê? Primeiro motivo, igreja. O culto de hoje, a ceia, ela é um sacramento, uma ordenança de Deus para a sua igreja. Segundo, neste culto de ceia, nada mais é, irmãos, que a proclamação que Jesus, ele se fez carne, padeceu pelos nossos pecados, pelo pecado de cada um aqui, morreu, irmãos, em uma amarga cruz, sofreu, padeceu, mas nessa noite, nessa ceia, e é o objetivo dela, e é por isso que estamos aqui, a igreja de Deus, ela proclama que ao terceiro dia, ele ressuscitou, e ele está vivo no meio da sua igreja. Meus irmãos, quando a igreja ela tem consciência que ela serve um Jesus que é vivo, ressurreto e poderoso, ela tem consciência, como lemos no iniciado do nosso culto, que o Senhor Jesus, ele simboliza para nós ressurreição e vida, que ele realmente mudou a nossa história, mudou os rumos da nossa caminhada. Ao assentarmos à mesa com ele, irmãos, proclamamos que ele é o dono da nossa vida, que ele é aquele que nos ouve, é aquele que nos consola, é aquele que nos liberta e é aquele que nos mantém de pé na presença dele. Meus irmãos, servir a um Jesus que é ressurreto é realmente ter uma experiência íntima com ele. Uma experiência realmente de uma entrega total a ele. Terceiro, irmãos, desse privilégio que é participar de uma ceia. A ceia, ela é um memorial da morte e ressurreição de Cristo. Meus irmãos, e nesse memorial, os crentes, aqueles que andam com Jesus, aqueles que realmente creem em Jesus de todo o seu coração, declaram e dizem que Ele um dia virá. Que Ele um dia virá com poder e grande glória. E que a esses crentes, que foram salvos pela sua graça e misericórdia, um dia encontrarão face a face, numa vida eterna para todo sempre. Meus irmãos,
servir um Jesus que é vivo e ressurreto, é algo tremendo e glorioso para nós entendermos isso. Mas, igreja, dito isto, entendendo que todos aqui estão com a completa consciência do que é o valor de uma ceia, o valor de um Jesus que é vivo, ressurreto e que está à frente da sua igreja, nós vamos entrar na passagem que nós lemos aqui nessa noite. Uma passagem, irmãos, muito conhecida. Por certo, a grande maioria aqui dos irmãos já ouviram uma palavra sobre os dois discípulos no caminho de Emaús. Já ouviram diversas mensagens. Só que nessa noite, meus irmãos, nós vamos fazer uma exposição dessa passagem, aonde iremos aqui aplicar alguns ensinos que o Senhor Jesus deixou através desta palavra, para que nós realmente entendamos o valor do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Meus irmãos, para que os irmãos tenham um entendimento dessa passagem, essa passagem aconteceu ali no domingo em que o Senhor Jesus, ele ressuscitou. Essa passagem aconteceu no terceiro dia após ali a morte de Cristo, o seu sepultamento, e aonde ele ressurgiu com poder, com graça, realmente se apresentando para os seus discípulos e para aqueles que creram no nome santo dele. Só, meus irmãos, que nessa passagem, aqui nós vemos aqui uma condição inversa, porque a Bíblia relata aqui que estes dois discípulos, em vez de permanecerem em Jerusalém, como o próprio Senhor, ele disse que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto eles pudessem ser revestidos do poder de Deus. Esses dois discípulos, meus irmãos, eles desceram para Emaús. Desceram para Emaús. Meus irmãos, e a Bíblia deixa claro no versículo 13 aqui, que Emaús era distante de Jerusalém. E a Bíblia até cita a distância pela qual havia de Jerusalém para Emaús. Meus irmãos, jamais os discípulos podiam ter essa condição na vida deles. Porque nesse instante aqui da palavra, irmãos, e é a primeira evidência que eu quero aqui deixar claro para a igreja, estes dois discípulos não entenderam e não foram impactados pela ressurreição de Cristo. Ao contrário, estes dois discípulos, irmãos, estavam realmente tendo o entendimento de morte e sepultamento de Cristo. Ou seja, eles estavam, irmãos, na sexta-feira da paixão. O entendimento deles estava raso, o entendimento limitado, e por que não dizer, igreja, inexistente, da ressurreição gloriosa de Cristo. Meus irmãos, e de cara aqui eu já quero fazer uma pequena aplicação aqui já no início dessa mensagem. Muitos nessa hora têm estado também distantes de Jerusalém. Muitos têm descido a Emaús nessa última hora. Muitos têm vivido um Jesus que ainda está morto, pregado numa cruz. Um Jesus, meus irmãos, que não fala, que não ouve, que não abençoa, que não liberta, que não convence ninguém do seu pecado, da juíza e do juízo, da justiça e do juízo. Um Deus que realmente não tem falado ao coração de muitas pessoas, e muito menos do que é se assentar à mesa com Ele. Isso é uma realidade, igreja.
Mas essa questão desses dois discípulos estarem descendo para Emaús, distante de Jerusalém, é somente a primeira evidência que eles estavam realmente com seu entendimento limitado a um Jesus morto e sepultado. Eu quero aqui, meus irmãos, por isso que eu pedi que os irmãos mantivessem as Bíblias abertas, porque eu quero aqui dizer para os irmãos 5 evidências. 5 exemplos aqui, irmãos, que realmente esses dois discípulos, ao tomarem a decisão de descer para Emaús, eles não viviam. Perdão, irmãos. A segunda evidência, ela está descrita no versículo 16, que a palavra fala que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer a Cristo. A terceira evidência está escrita no versículo 27, 17, na parte final do versículo, que a palavra fala que eles pararam entristecidos. A quarta evidência mostra que, irmãos, no versículo 19 e 21, a incredulidade que eles estavam. Quando a palavra cita aqui no versículo 19, quando fala o seguinte, que Jesus, ele era um profeta, ele era poderoso em obras. Aqui eles estavam incertos se Jesus realmente era um Jesus que os levaria para uma eternidade com ele. Eles estavam tratando aqui um Jesus morto, usando a conjugação aqui no passado. Era incredulidade. E a quinta e última evidência, que está descrita no versículo 22 e 23, esses dois discípulos, irmãos, eles estavam tomados de desconfiança e sem esperança na vida deles. Quando aqui eles disseram, não achando o corpo de Jesus, era como ali se as mulheres tivessem tido uma visão de anjos. Irmãos, os irmãos observem essas 5 evidências. É muito claro, igreja, o quanto esses discípulos eles estavam ali com um entendimento muito limitado, muito distante realmente daquilo que o Senhor Jesus deixou como legado para eles. Porque esses dois discípulos, igreja, eles andaram com Jesus, estavam próximo dele, viram milagres, viram maravilhas, ouviram os ensinamentos de Cristo. Meus irmãos, eles não tinham motivos nenhum para descer para Emaús. Não tinham motivos nenhum para que os olhos dele estivessem impedidos de reconhecer Jesus. Eles não tinham motivos nenhum, meus irmãos, para ficarem entristecidos como eles estavam. Não tinham motivos nenhum para estarem incrédulos. Não tinham motivos nenhum, irmãos, para ter desconfiança de Cristo. E a pergunta que eu faço aqui para a igreja: hoje, há pessoas assim nessa atual geração? Vou aumentar mais um pouco. Será que aqui nessa congregação, nesse grupo de pecadores aqui reunidos, será também que há pessoas aqui nessa mesma condição? Às vezes descendo para Emaús, tristes, desesperançosos. Meus irmãos, toda essa parte, ou seja, até esse momento aqui, esses discípulos não haviam vivido o impacto da ressurreição nas suas vidas. Isso é claro. E eu quero aqui nessas 5 evidências fazer aqui breves aplicações aqui, para que cada um aqui possa refletir a sua condição. Meus irmãos, porque esse culto, como eu disse, é um culto solene. Nós não podemos nos achegar na presença de Deus de qualquer modo, irmãos. Hoje é um culto que o Jesus ressurreto, vivo, ele está aqui para cear conosco, igreja.
Ele está aqui nessa noite para realmente que possamos olhar para a cruz, olhar para o sacrifício dele e não tratar esse culto como mais um culto, como mais um dia. E o que vemos muitas vezes, irmãos, a gente olha para a igreja assim e vê claramente irmãos totalmente desapercebidos. Parece que é mais um domingo, mais um dia. Meu irmão, minha irmã, você precisa entender, hoje você está aqui porque Deus te trouxe aqui para cear com Ele. Será que isso não é suficiente para que você agradeça a Deus? Será que isso não é suficiente entender que o Senhor Jesus morreu por mim e por você, irmão? Que você está vivo, que você está respirando nesse momento, que há fôlego de vida em você, porque o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz para te dar vida. Ele morreu por sua família, pelos seus queridos, por aquele que está do seu lado nesse momento. Meu irmão, nessa noite, Deus não quer que nós saiamos daqui da mesma forma que nós entramos. Porque aqueles discípulos ali, irmãos, quando eles estavam caminhando ali, rumo a Emaús, tudo levava para que eles tivessem uma distância total de Deus. Era uma sentença. Meus irmãos, e eu quero aqui dizer para os irmãos, se você está distante da presença de Deus, se você está caminhando para um caminho contrário, que não seja Jerusalém na sua vida, meu irmão, endireite seus passos. Busque a presença de Deus. Hoje é um culto, irmãos, para que você possa realmente entender a mensagem da cruz, entender o desígnio da salvação. Meu irmão, retorne para Jerusalém, retorne para os caminhos do Senhor. Se você chegou aqui distante, meu irmão, hoje é dia de você entrar e dizer ao Senhor, como o salmista disse ali no passado: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, mas guia-me pelo teu caminho eterno. Guia-me, Senhor, para a tua salvação. Guia-me, Senhor, para os teus propósitos. Guia, Senhor, para os teus desígnios. Senhor, eu não quero estar numa caminhada que me distancia de ti, Senhor. Meus irmãos, os 2 discípulos deixam esse exemplo para nós claro. A palavra fala também que eles pararam entristecidos. Meu irmão, se você está triste, se está amargurado, hoje é dia de Deus operar na sua vida, irmão. Você não pode sair daqui triste, não. Eu sei que as lutas são grandes, de fato mesmo, são grandes. Por certo, muitos passaram uma semana difícil, e às vezes têm passado até meses difíceis. Mas não pare na caminhada não, irmão. Aqueles discípulos lá pararam, entristecidos. Os irmãos, crente não tem motivo para ficar triste não, viu? Mas crente de verdade, ele tem motivo para ficar alegre. Sabe por quê? Porque Jesus, ele está presente na vida dele. Jesus governa a vida dele. Ele não teme o amanhã. Foi o que nós cantamos aqui. Eu sei que ele vive e eu posso crer no amanhã. Eu não sei o que vai acontecer na segunda manhã. Eu não sei o que vai acontecer no meu local de trabalho. Eu não sei o que vai acontecer na minha casa. Mas eu sei que ele vive. Eu sei que ele está vivo na minha vida. E por isso eu não vou me entristecer. Eu não vou parar na caminhada. Meus irmãos, também não temos motivos para não crer. Os discípulos ficaram incrédulos. A ponto ali, meus irmãos, de dizerem, de tratarem Jesus como um Jesus morto. Um Jesus distante. Um Jesus que estava lá sepultado lá. Eles não estavam crendo no testemunho de Maria Madalena. Não estavam crendo no testemunho de Pedro e João, que viram que o sepulcro estava vazio, que não havia nada lá e que de fato Cristo ressuscitou. Meus irmãos, muitos nessa hora também têm às vezes negado a fé, têm retrocedido. Meu irmão, e é impossível você sentar-se à mesa assim. É impossível. Meus irmãos,
E encerrando aqui as aplicações aqui, a igreja do Senhor ela não tem motivo nenhum para ter desconfiança em relação ao projeto redentor de Deus. Ao contrário, nós temos muito motivo de ter plena confiança no nosso Senhor. Porque cada um que entrou aqui nessa noite, cada vida e cada lar, eu creio pela fé, irmão. Você não entrou aqui por um acaso. Você não entrou aqui somente para participar de mais um culto, não, irmão. Deus aqui te trouxe aqui nessa noite, meu irmão, para te dizer o seguinte: você está aqui porque um dia Ele te alcançou. Um dia Ele te trouxe com o braço forte para a presença dEle. E Ele te resgatou da morte, irmão. Ele te resgatou da morte. Sabe por quê? Porque Jesus é aquele que realmente, Ele repreendeu a morte, porque Ele é o dono da vida. Ele é o dono da vida, irmãos. Tragada foi a morte na vitória. É Ele que fez isso, somente Ele que tem poder para nos dar essa confiança. Realmente olhar para Ele, igreja, e entender aquilo que Ele fez por nós. Irmãos, vendo essas 5 evidências, nós podemos aqui dizer claramente aqui para a igreja essa noite. Jesus, Ele traz respostas também claras para os discípulos, para esses 2 discípulos. Por que eles estavam nessa situação? Eu quero dizer para a igreja que, ouvindo esse sermão aqui, eu creio que é uma pergunta que está no coração de cada um aqui. Por que eu estou aqui nessa noite? Por que eu estou participando desse culto? Por que eu estou ouvindo essa pregação, esse sermão, com tantas indagações duras, difíceis de ser ouvidas? Sabe por quê, irmão? Porque nós precisamos sair daqui entendendo que nós somos pecadores. E que nós estamos aqui por um único motivo. Porque Jesus morreu por mim e por você. Se você entender isso, irmão, verdadeiramente, eu não estou dizendo em parte não, irmão. Porque a maioria das vezes a pessoa sai daquela porta lá da mesma forma que ela entrou. Coração endurecido, ouvidos que não estão sensíveis a esta palavra, que o apóstolo Paulo mesmo diz que ela é fiel e digna de toda aceitação. Meus irmãos, essa palavra não é uma palavra da igreja reformada em Cristo. Não, 1000 vezes não. Mas essa é uma palavra redentora. É uma palavra encorajadora. Essa é uma palavra, meus irmãos, para realmente erguer, irmão. É para você abrir o lábio agora e dizer assim: Senhor, eu amo a Ti, Senhor, de toda a minha alma, porque o Senhor me amou primeiro. O Senhor me alcançou com um braço forte. O Senhor me resgatou da escravidão eterna e me trouxe para a sua presença. Jesus aqui, meus irmãos, ele deixou algumas respostas. O porquê que os discípulos estavam naquela situação. E nós vamos ver no versículo 25. Olha o que Jesus fala, irmãos, acompanhem comigo. Os irmãos que estão com a Bíblia aberta. Olha o que Jesus fala para esses 2 discípulos. Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Sabe por quê, meu irmão, você está nessa situação? Sabe por que você está olhando para mim e pensando assim: meu irmão, eu sei que Jesus morreu por mim. Irmão, eu sei que eu preciso servir um Jesus ressurreto. Irmão, eu sirvo a Cristo, eu sirvo a Deus já tem muitos anos, tem 15 anos, 20 anos. Eu já entendi isso. Aí a pergunta que eu faço para todos os irmãos aqui: será que entendemos mesmo, igreja? Será que realmente sofremos pelo Evangelho? Hein? Será que realmente entendemos o que de fato foi o sacrifício de Jesus? Uma morte vicária, uma morte terrível,
Era a pior das mortes na época, irmãos. Era ser sacrificado numa cruz. Os irmãos têm ideia do que o Senhor Jesus passou, irmão? Eu quero que cada um nesse momento aqui reflita e pense naquela caminhada ali até ao Monte Caveira. O quanto o Senhor Jesus apanhou por você, irmão. O quanto Jesus, Ele derramou ali lágrimas por você. O quanto ali, meus irmãos, Jesus foi ferido, humilhado, rejeitado. E sabe o que foi, irmão? Em toda aquela caminhada ali, até o Monte Caveira, Ele caminhou pensando em mim e em você. Pensando, eu preciso chegar na cruz para salvar aquele pecador. Eu preciso chegar na cruz porque há uma humanidade que precisa da minha palavra. Eu preciso chegar na cruz para morrer, porque senão uma grande multidão irá morrer e eles não podem morrer, porque eu vim para esse mundo para dar vida e abundância para eles. Irmãos, como eu disse, nós estamos aqui para proclamar que Ele vive. Ele está vivo no meio da igreja, igreja. Ele está vivo em nosso meio, irmão. Isso não é uma história, não. Isso é fato. Ele está vivo. E quer falar ao nosso coração nessa noite. Meu irmão, se há alguma dureza no seu coração, peça nesse instante, nesse momento. Tira, Senhor. Senhor, eu não quero viver nessa caminhada do jeito que eu estou. Eu não posso mais permanecer assim, Senhor. Nécio. Foi o que o Senhor Jesus disse. Nécio, o que é isso, irmão? É uma pessoa nova. É uma pessoa inexperiente. É uma pessoa que muitas vezes não caminha sozinha, mas sempre está ali com uma caminhada inconstante. Um dia está bem, outro dia está mal. Outro dia murmura, outro dia agradece. Outro dia vem na igreja, outro dia não vem. Meu irmão, nós não podemos reduzir Cristo como um amigo do dia de domingo. Aquele que nós só buscamos a Ele no domingo, ou uma ou duas vezes por semana. Nós não podemos, igreja, reduzir Cristo como aquele que nós só chegamos nele quando estamos precisando de alguma coisa. Quando a coisa aperta, né? A luta vem, ô Senhor, tem misericórdia. Quando a enfermidade chega na sua casa, quando o desemprego bate na porta da sua casa, aí você fala, Senhor, como eu preciso de Ti. Não, irmão. Jesus não é o amigo que te abençoa só não. Jesus é o amigo que vai levar você para uma vida eterna com Ele. Aonde a morte vai cessar. Aonde não vai haver lágrima mais. Não vai haver luta. Não vai haver prova. Sabe por quê? Porque nós vamos estar lá no céu louvando a Ele para todo sempre. Glorificando, exaltando o nome dEle, irmão. Imagina um culto desse aqui, irmãos, acontecendo todos os dias da sua vida. É você pensar, irmão, que você amanhã não vai precisar levantar cedo mais, sabe por quê? Porque lá na eternidade você vai estar junto com o seu Senhor para todo sempre. Ô, nécio, tardo de coração. Sabe o que é tardo de coração? É um coração que está distante da vontade de Deus. Foi isso que o Senhor Jesus quis dizer, olha, nécios, tardos de coração. Olhe para mim, não continuais descendo para Emaús, que é distante da minha presença, mas subis para Jerusalém. Creais da minha ressurreição. Segundo aqui, irmãos, esses discípulos não tinham intimidade e conhecimento da palavra de Deus. Está aqui descrito claramente no versículo 25, na parte final dele. Olha aí o que a palavra fala aí, ó. Versículo 25.
eles para crer tudo que os profetas disseram. E versículo 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito constava em todas as escrituras. Meus irmãos, os discípulos não foram pegos de surpresa. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia relata a ressurreição de Cristo. Os discípulos, meus irmãos, deveriam ter lido o Velho Testamento, lido o livro do profeta Isaías, Jeremias, os profetas maiores, menores. Toda a palavra apontava para que Jesus morresse e ressuscitasse. Mas por que esses discípulos ali voltaram ali? Porque eles não leram as Escrituras. Eles não tinham intimidade com a palavra. Irmãos, e hoje tem muitos que lê Bíblia só que na igreja. E digo mais, há realmente um cristianismo aí fora que diz assim, usando um versículo lá do apóstolo Paulo, erroneamente, hereticamente, a letra mata e o espírito vivifica. Meu irmão, olha, você precisa ter revelação. Não precisa ler Bíblia não, não precisa conhecer Bíblia não. E sabe o que a Bíblia fala, irmãos? E é um versículo, texto dentro do contexto. Errais por não conhecer as Escrituras. Esses discípulos, irmãos, eles erraram. Porque eles estavam, em vez de permanecer em Jerusalém, eles estavam descendo, voltando para casa. Tudo acabou. Jesus morreu, acabou. Como ele disse aqui no versículo aqui, dizendo o seguinte, nós imaginávamos, né, que esse seria aquele que ia remir Israel. Nós achamos que ele era o profeta, era o Deus poderoso, era aquele que nos ia levar para a eternidade. Meus irmãos, Jesus ele não era não. Ele é o Salvador da nossa vida. Ele é. E é o motivo de nós estarmos aqui, irmãos. Porque Ele é aquele que vai se sentar conosco hoje para cear com a gente. Ele é aquele que vai alegrar nossa alma. Ele é aquele que nos trouxe aqui para falar ao nosso coração. Ele é aquele, irmão, que te trouxe aqui para te dizer que te ama. E quer você na presença dEle. Ele é. Meus irmãos, encerrando esse sermão, Jesus ele olha para nós pecadores e por sua graça e misericórdia se apresenta como um Deus vivo, ressurreto, para nos dar uma nova aliança com Ele. Às vezes, irmão, seu compromisso, sua aliança com Deus está abalada. Às vezes tem tempos que você não chora ao orar a Ele. Às vezes tem anos, irmãos, que você não para 5 minutos do seu tempo para ler as Escrituras e se quebrantar pelo poder que há nela. Às vezes, marido, tem muito tempo que você não se ajoelha com a sua esposa e ora com ela. Às vezes, minha irmã, há alguns tempo que você não se ajoelha com o seu marido e com seus filhos. Meus irmãos, hoje é noite que Deus quer renovar a sua aliança conosco. Se a sua aliança está quebrada, irmão, se a sua aliança está abalada, Deus hoje quer restaurar. Deus quer hoje realmente falar a sua vida. Irmãos, e as evidências que Jesus faz isso, sabe qual que é? Foi o que ele fez com os discípulos aqui. A ressurreição de Jesus, irmãos, entender a ressurreição de Jesus, nos faz ser íntimos dele. Sabe o que aconteceu? Os discípulos ali, os 2 discípulos, mesmo não entendendo, falaram assim, Senhor, fica aqui conosco. Já se faz tarde, já está anoitecendo. Entra aqui para dentro de casa, Senhor. Entra. Irmãos, nessa noite Deus quer que nós façamos o mesmo convite. Fica, Senhor. Fica comigo aqui. Senhor, entra na minha casa. Senhor, entra na minha vida.
Senhor, entra e muda a minha história, que até agora está uma história conturbada, uma história difícil. Senhor, mas escreve essa história, porque eu sou teu, Senhor. Eu te pertenço, Senhor. Foi o que aqueles dois discípulos, mesmo não entendendo muito, eles disseram: Senhor, fica aqui, Senhor. Segunda evidência, a ressurreição de Jesus, meus irmãos, nós entendemos seu sacrifício por nós. Jesus aqui, ele usou dias antes da morte dele. Quero que os irmãos abram, aqui em Lucas mesmo, capítulo 22, versículo 19 e 20. Jesus ali faz uma ceia com os discípulos. E ele diz o seguinte, no versículo 19: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando Jesus disse isso, ele não estava dizendo só para os discípulos, não. É para a igreja dele. É para os eleitos dele. É para os escolhidos dele. E na passagem aqui, irmãos, quando ali ele estava na casa ali em Emaús, ele fez a mesma coisa. Ele partiu o pão. E sabe o que aconteceu? Os discípulos viram: esse é meu Senhor. Eu quero dizer para a igreja, é no partir do pão que ele se revela a nós. Irmão, nessa noite, no partir do pão, eu creio pela fé, como aconteceu ali, ó, os olhos dos discípulos foram abertos. Está aqui, ó, no versículo 31. Eles começaram a ver o Senhor, começaram a contemplar a majestade dele, começaram a contemplar a glória. Ali, irmãos, eles começaram a ser impactados pela mensagem da ressurreição. Até então, eles entendiam só morte e sepultamento. Mas quando os olhos deles abriram, eles falaram: o Senhor Jesus ressuscitou. Ele está aqui. Ele partiu o pão. Os olhos foram abertos, irmãos. E aconteceu algo glorioso, que está escrito no versículo 32. Olha o que os discípulos disseram aí, irmãos. Acompanhem comigo. Já está acabando o sermão. Olha o que a palavra fala aqui. E disseram um ao outro, versículo 32. Porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Irmão, para servir a Deus, seu coração tem que arder. Nós estamos numa ceia aqui, irmãos, vamos participar daqui a pouco. O coração precisa arder. Senhor, eu tenho sede de Ti, Senhor. Senhor, eu tenho sede da Tua palavra. Sabe o que eles disseram um para o outro? Será que na hora que Jesus estava falando da Sua palavra, o nosso coração já não começava a arder? Irmãos, é uma pergunta que eu posso fazer aqui agora. Será que com esse sermão aqui pregado, o coração dos irmãos está ardendo com a presença de Deus? Ardendo de sede da palavra? Sede da presença dEle? Sede da operação do Espírito Santo dEle? Irmãos, é necessário o coração arder. E que nessa noite, a chama incendiária do Espírito Santo possa arder no seu coração, irmão. Você possa, nessa ceia, dizer: Senhor, eu cheguei aqui nessa condição, dos dois discípulos a caminho de Emaús. Mas, Senhor, eu já posso te glorificar, porque nessa noite, nesse culto, os meus olhos foram abertos para te ver. Senhor, eu entrei aqui com o coração endurecido. Senhor, o meu coração ele não ardia há muito tempo. Eu não me quebranto.
eu escuto a mensagem, eu saio do mesmo jeito, eu não sinto mais a sua presença. Senhor, eu estou há muito tempo nessa condição. Senhor, eu me identifico com esses dois discípulos. Meus irmãos, não tem problema não, viu? Sabe por quê? Porque o Senhor veio para os pecadores. E sabe o que a palavra fala? Ele ama o pecador. Ele ama o quebrantado. Ele ama. Meus irmãos, e Ele não tardia de ouvir a nossa oração e o nosso clamor. Ao contrário, Ele é Deus que nos traz respostas. E finalmente, quando os discípulos já abençoados pelo Senhor, libertos, olhando a glória de Deus, entendendo a ressurreição de Cristo, o coração sendo liberto para adorar a Deus, sabe o que aconteceu, irmãos? Está escrito aí no versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Meus irmãos, hoje é dia de voltar para Jerusalém. Hoje é dia. Hoje é dia de você entender que você está sentando à mesa, não porque você é melhor. Não é mérito nenhum seu não, irmão. É graça. Deus está te dando a oportunidade, meu querido, de nessa noite voltar para Jerusalém. E olha o que a palavra fala. Foi na mesma hora. Não foi amanhã, não foi depois de amanhã, não esperou um pouco, não, irmãos. Foi na mesma hora. Que nessa hora, eu creio pela fé, nessa hora, nessa mesma hora também, nesse segundo aqui que eu estou falando isso, corações sejam libertos, vidas aqui sejam realmente alcançadas pelo poder que há nessa palavra, para deixar Emaús para trás e voltar-se para Jerusalém. Meu irmão, você quer essa bênção? Os discípulos foram libertos. Sabe o que aconteceu? Eles voltaram para Jerusalém apressadamente e declararam para os demais discípulos e para toda a multidão: o Senhor Jesus está vivo. Ele vive para todo sempre. A morte dele não foi uma mentira, não foi um engano. Ao contrário, Ele está vivo para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está vivo. E aquele povo foi alcançado. E o nome do Senhor foi engrandecido. Que nessa noite, irmão, nós vamos cantar um louvor agora em adoração ao nome desse Jesus que é ressurreto, que é vivo. E você peça, Senhor, essa graça, ela me alcançou com poder. E é por isso que eu estou aqui nessa noite.